Shalom, shalom, tudo bem? Hoje eu quero tratar com você de um assunto bem especial, que no caso daí é a idolatria. Todos nós conhecemos dentro da Torá a idolatria por causa do bezerro de ouro, mas quero chamar a atenção nesse estudo de hoje para uma idolatria após o bezerro de ouro. E nós vamos ver essa idolatria acontecendo em Israel, no livro de Shoftim, que eu vou passar a ler agora para vocês. Shoftim, Juízes, capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Disse a este sua mãe: as 1.100 moedas de prata de que foram tiradas, porque por cuja causa lançaste maldições, e acerca das quais também me falaste. Eis que esse dinheiro está comigo, e eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja o Eterno do meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém ela disse: da minha mão dedico solenemente esse dinheiro ao Senhor, a favor do meu filho, para fazer uma imagem esculpida em uma fundição de sorte que agora tu tornei a dar. Quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem esculpida e uma fundição, as quais ficaram em casa de Mirá. Ora, também este homem, Mirá, tinha uma casa a deuses e fez um éfode e terafins e consagrou seus filhos que serviram-lhe como sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um mancebo em Betlehem de Judá, da família de Judá, que era levita, e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Betlehem de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Segundo ele, o seu caminho chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Milcá, o que o qual lhe perguntou: de onde vens? E ele lhe respondeu: sou levita de Betlehem de Judá e vou peregrinar até onde achar conveniente. Então disse Mirá: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. Cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e sustento. E o levita entrou. Consentiu, pois, o levita em ficar na casa do homem, e ele foi como um dos seus filhos. E Micá consagrou o levita, e o mancebo lhe serviu de sacerdote e ficou em sua casa. Então disse Micá: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto eu tenho um levita por sacerdote. O que nós estamos vendo aqui é, nós estamos falando de um personagem chamado Micá, que ele é nada mais nada menos que neto de Moshe, pela parte do seu filho Gershom, que era o pai de Micá. Então, nós vamos ver agora, nesse contexto, né, falar sobre períodos sombrios e caóticos de Israel. A frase que nós vamos ver e ecoar: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso aí nós vamos encontrar em Shoftim 17:6. A ausência dessa liderança, sem um rei, um profeta central, um Sanedrim, fazia com que a nação ficasse fragmentada e sem uma bússola, sem orientação, onde a moral estava quebrada. A pergunta central: nesse ambiente, o neto maior do profeta de todos os tempos, Moshe Rabbeinu, né, pode se tornar, no caso, arquiteto de um centro de idolatria que inventaria uma tribo interna? Bom, Miha, ele tomou 1.100 ciclos de prata de sua mãe, roubou, né, no caso. Né? E a mãe dele o amaldiçoa, sem saber quem tinha roubado esses 1.100 ciclos de prata. Nós estamos com um problema bem grande agora, porque Mihá, ele volta, torna esse dinheiro à mãe, né? E a mãe perdoa ele
e diz ali que fariam uma estátua, um ídolo, né? Bom, a ironia trágica ou não, criar seu próprio ídolo gera idolatria. Mihá, pelo texto, ele começa a adorar esse ídolo e busca um sacerdote para, vejam o grau que chega, no caso da idolatria, busca um sacerdote para dar continuidade ao trabalho como se fosse um templo de adoração em sua casa. Ele, na verdade, ele cria em sua casa um templo para adorar um Deus desconhecido. Nós vemos que nossos sábios eles falam, né, no Talmud Bava Batra 109b, que ensinam que a Torá escreveu que Manassé com a letra hebraica suspensa para que se lê Moshe. Ele era de fato neto de Moshe, Mihá. Foi chamado de filho de Manassé porque seus atos eram semelhantes aos do perverso rei de Manassé, de Yehudá, não, não por sua linhagem, né? Isso tornaria a história ainda mais dolorosa. Não é estranho, mas que um herdeiro da santidade mensurável que tropeça, no caso, na escuridão. Quando, no caso, a Miha começou a adorar, no caso, essa estátua, no caso, a Kabbalah, através do Zohar, o que ela nos fala? Que essa adoração ela gera um tipo de abertura de um portal para a pureza, impureza espiritual. Então, a Satã já estava fazendo o seu próprio trabalho ali, né, com a adoração, e é isso que gera a idolatria, né? Pecados foram cometidos roubo e maldição, né? O ato de Mirá roubar 1.100 ciclos de prata da sua própria mãe teve um peso da prata. Este número não é acidental, é o mesmo valor que os príncipes filisteus ofereceram para Dalila trair Sansão, Samson. E é o preço da traição, no caso aí, espiritual, que permeia a era dos juízes, do Shoftim. A maldição da mãe, ao descobrir o roubo, sem saber quem era o ladrão, a mãe lança essa maldição, essa culpa no mundo espiritual. Palavras têm poder. Uma maldição cria uma abertura, um vácuo espiritual. Então, o que ela fez ao amaldiçoar? Ela já cria esse vácuo espiritual e por ali já começa a impureza espiritual tomar conta. Então, ela entra a pureza espiritual, que é a tomar, né? E nós sabemos que a adoração, existiu a adoração do bezerro de ouro, né? Agora existe uma outra adoração. Então, no caso aí, essa infidelidade, vamos dizer assim, ao Eterno, que nós chamamos de idolatria, ela se, é, ela se compacta em Israel. Israel, ela existe isso em Israel, né? Nós vamos ver no livro de Reis, né? Primeiro e Segunda Reis, nós vamos ver isso logo após ali Juízes, Shoftim, né? Nós vamos ver, né? No caso aí Israel já tinha no caso reis. Então esses reis era vamos dizer assim, uma montanha russa, um carrossel, né? De adoração. Então alguns reis adoravam o Eterno, outros reis faziam estátuas a Baal e outros deuses. Então, nós estamos vendo que essa idolatria ela permeia Israel, né? E a idolatria é uma falsidade ideológica, porque você cria um ídolo material, né, para suprir a necessidade divina. Então, você acaba se desconectando, né, dessa divindade para servir a um outro propósito. Então, vem, né, com isso, veio a Mihá também, o arrependimento, né? Pois ele foi vamos dizer assim, ficou com medo da maldição, né? E aí ele confessa e devolve dinheiro. Então vê que a Tumá já tinha feito o trabalho na alma dele, né? Então ele faz techuvá ali, aparentemente fez techuvá, admite o erro, restitui de coração o que foi
roubado, né? Mas ele recebe uma piedade, vamos dizer, de sua mãe pervertida. Porque aquele dinheiro que ela recebeu foi para forjar, né? Aquelas moedas de prata foi para forjar um ídolo. Uma boa intenção, a mãe feliz anula sua maldição e diz: santificado seja este dinheiro para Hashem, o nome do Eterno, da minha mão para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição. Shoftim 17:3. Uma imagem de fundição e escultura. Bem, quando nós sabemos disso, que quando nós fazemos uma imagem para nós criamos uma imagem, seja lá qualquer, mesmo nos nossos dias, nós buscamos sempre um intermediador, porque os que existem já não estão dando mais sentido para as coisas que eu quero fazer, para as coisas que eu quero dizer, para as coisas que eu quero pensar, porque a minha vontade é mais imperiosa do que a vontade do Eterno. Nós sabemos que, durante a trajetória, o Eterno ele prepara intermediadores entre o Shamayim e a Aretz e a Terra. Tais como, né, nós podemos ver Abraham, a Moshe, Noa, e uma série de intermediadores, até que nós vamos chegar a Yeshua, o intermediador final, onde todas as profecias são cumpridas, onde todas as profecias são alicerçadas. Para quê? Para que nós não precisássemos mais de intermediador. Moshe mesmo não entrou na terra, na Aretz Israel, mas ele envia Yehoshua, Josué, como intermediador também para continuar o trabalho dele entre o povo e o Eterno. Bem, a idolatria ela é uma semente, né? E aqui ela está colocada como uma armadilha sutil, que se acreditava que servindo ao Eterno, mais através de um meio proibido, no caso, a mãe dele tenta ajudar Hashem materializando a sua presença. Então, por quê? Porque não havia, se nós formos voltar lá atrás, não havia rei em Israel. Então, não havia, vamos trocar a palavra rei pela palavra, no caso aí, intermediador entre o Eterno e o povo de Israel. Então, o rei era aquele que estabeleceria o governo, né, intermediando o governo entre o Shammai, entre os céus e a terra. Então, como não havia, precisavam, no caso, de intermediadores. Então, um desses intermediadores veio de Miha, daí, no caso, neto de Moshe. Israel passava por uma fase, um contexto bem conturbado, muito conturbado. Imagina que estava a maior confusão, o maior caos, né? Tanto ao mundo físico, no mundo de Asiá, como no mundo espiritual. O ídolo, né, esse ídolo, Miha, pega o dinheiro, cria um Pesel Umashechá, uma imagem esculpida, provavelmente de madeira, revestida em uma imagem de fundição de metal. A alusão ao bezerro de ouro, que é o ato de fundir o metal, invoca diretamente a memória do maior pecado nacional. Ambos os atos nasceram da impaciência, da necessidade de um intermediário visível para conectar o divino com uma negação da fé pura. Então é isso que acontece na nossa alma. Quando nós buscamos nossos métodos para chegar ao Eterno, ou para que o Eterno se manifeste, para concretizar o que o Eterno tem nas nossas vidas, nós chegamos através desse intermediador que muitas vezes nós construímos para nós. O Eterno, ele não tolera isso. Ele abomina isso, a idolatria. As armadilhas de Assatam para os espiritualizados. A história de Miha é um manual sobre como Assatam atiça a nossa inclinação, o nosso Yitzhará, para o engano, através da Tumá. Essa impureza que é aberta através do roubo e da maldição. Para que nós
né, para que nós estejamos num lugar de escravidão, colocados em um lugar de escravidão agora. Passemos a servir a outro Deus, passemos ou a deuses, ou buscando sempre intermediários. É uma mistura sutil, ela não pede, a mãe não pede a Mihá para adorar Baal, ela convence a melhorar a adoração a Hashem. Então, uma armadilha mais perigosa. É uma verdade misturada com mentira. Mihá cria um santuário para Deus em sua casa, imaginando que aquilo ali fosse livrar tanto a ele quanto a todo Israel. Imagine ele, numa posição alta, neto de Moshe, veio aprendendo com seu pai, Gershom, tudo aquilo que Moshe passou para Gershom, seu filho. Então, ele não era uma pessoa indouta, não era uma pessoa que não conhecia do que foi revelado a Moshe. Pelo filho de Moshe, Gershom passa a ele, e ele conhecia isso. Só que, quando ele pratica esse ato de roubar e, atrelado a ele, no caso, vem a maldição, ali nós já vamos ver que a Tumá já estava entrando, que o que foi atingido nele pela própria mãe dele também, com a maldição, foi diretamente o Itzerará dele. E aí, esse ego espiritual dessas pessoas que se dizem espiritualizadas pode cair na arrogância em acreditar que entende os mecanismos do céu e pode manipulá-los para benefício próprio. Eu terei meu próprio santuário, meu próprio sacerdote, meu canal particular como divino. Buscar por esses resultados deixa uma fé que poderia ser pura meio abalada. A fé pura, ela exige confiança no invisível. A idolatria oferece gratificação instantânea de um objeto tangível, uma garantia de que a oração está sendo ouvida. Então, eu preciso ver, naquele caso, o objeto, que é o ídolo, para eu saber que a minha oração está sendo ouvida. No entanto, o eterno, ele não precisa nada disso. O eterno é aquele que, para nós atribuímos nomes a eles como características, ele tem características, mas ele não tem um nome. Nós não podemos definir, não podemos dar uma identidade para o eterno, porque na hora que nós damos uma identidade para o eterno, nós encerramos o eterno, nós compactamos ele como nós. Então, isso é um erro. A idolatria, segundo o Zohar e a Kabbalah, é uma avodá zará, uma adoração estranha. Para a Kabbalah, não é apenas curvar-se a estátuas, é qualquer ato que desvia a consciência da fonte única e infinita, que é Hashem, e a direciona para uma força criada intermediária. Então, nós passamos essa nossa força da nossa crença, do nosso crer, imediatamente para um ídolo, para uma estátua, para uma coisa tangível e material. Essa desconexão da fonte fabrica um ídolo que cria uma casca, uma clipá. É uma tentativa de capturar a luz divina em um recipiente não sancionado. O Zohar 2.7b explica que fazer isso, em vez de atrair santidade, que é do chá, a pessoa cria um vácuo e é preenchido pela citra, o lado escuro, o lado negro, o domínio da separação e da impureza da Tumá. Uma face espiritual, o ídolo de Mihá não era um deus rival. Ele era um canal defeituoso às pessoas que vinham buscar Hashem e encontravam um bloqueio. O ídolo funcionava como um buraco negro espiritual, drenando a energia da alma e conectando-a a Tumá, a impureza. Qual o efeito dessa maldição e a confusão na alma? A criação desse ídolo causa uma confusão na alma. O Zohar ensina que uma maldição, especialmente de uma mãe, cria uma nuvem sobre a Neshama, a alma divina da pessoa. Ela confunde a capacidade da alma de discernir entre o verdadeiro e o falso.
A idolatria foi a manifestação perfeita dessa confusão. Minha acreditava sinceramente que estava no caminho certo. A maldição inicial abriu a porta para a autoilusão. O conselho crucial: não eduque seus filhos dizendo: deixe-o provar o que é errado para saber o que é certo. A alma precisa de clareza, não de confusão. A história de Mihá é a prova de que uma vez que se prova do veneno espiritual, mesmo com boas intenções, o antídoto da verdade se torna muito difícil, mais difícil de encontrar. E existe um contágio espiritual. A tribo de Dan, nós vamos ver em seguida, como não havia rei em Israel, a tribo de Dan buscava a terra, isso nós vamos ver no 17 para o 18, para o capítulo 18, e envia espiões para encontrar o santuário de Mirá, ficaram sabendo desse santuário. E seu sacerdote, que era o levita de Betlehem, como nós lemos ali. Eles perguntam ao ídolo se sua jornada será bem sucedida, e o sacerdote lhes dá uma resposta positiva. O pragmatismo é muito perigoso. Para os danitas, o sistema funcionava e era prático, era conveniente, e não questionavam a fonte, apenas o resultado. Em vez de combater a idolatria, eles adotavam e roubavam para si, levavam os ídolos, sacerdotes, estabeleceram esse culto em seu novo território, no norte de Israel. Então, os danitas, se nós podemos dizer assim, eram especialistas, né, em fazer isso no tempo de Shoftim, de pegar, né, pessoas que já praticavam idolatria e levar para o seu território para receber essa orientação. Então, aí ninguém sabia, na verdade, quem estava enganando quem. Né? Essa que é a verdade. Então, você pegava um ídolo que já estava sendo adorado por uma outra pessoa, que estava fazendo um serviço àquele ídolo, levava para idolatrar aquele ídolo que aquela pessoa tinha. Então, ficou uma verdadeira confusão. Né? Do pecado pessoal, isso se torna uma tragédia. Começou com um pecado familiar, agora se torna uma instituição idólatra, oficial para toda a tribo de Dan, que duraria centenas de anos. O poder da oração e da techuvá é a única coisa que pode realmente quebrar a idolatria. A idolatria é um dos pecados mais graves, pois ataca a raiz do relacionamento com o Eterno. Mas a porta do retorno da techuvá nunca está fechada pelas misericórdias do Eterno, porque ele criou todos os mundos com misericórdia e também em justiça, bem equilibrados. A visão do Zohar sobre a intercessão com a oração de um pai, um avô, uma mãe, uma avó, pode ajudar a pessoa que está cometendo idolatria. O Zohar 1:224a explica que cada alma está conectada à sua raiz nos mundos superiores. A oração sincera de um justo, como um pai, um avô, não força a mão de Deus, mas age como um estímulo na raiz espiritual da alma do pecador. Ou seja, essas orações podem estimular para com que você faça teshuvá, que foi algumas literaturas, alguns registros dizem que Mihá, ele obedeceu a teshuvá, né, voltou aos caminhos. Essa oração pode despertar méritos dos antepassados, Serut Avot. É como ativar um capital espiritual adormecido que pertence àquela linhagem familiar. O Zohar, na Parashá Vayeri, sobre o poder das bênçãos e da conexão entre as gerações, diz o seguinte: a prece pode adoçar os julgamentos, o Hamtakat, Hadenim, criando uma abertura cósmica para que as pessoas encontrem clareza para para fazer com que a pessoa tome consciência e retorne, faça teshuvá. A condição é crucial, a pessoa deve estar disposta a fazer teshuvá. A oração abre o portão, abre o portal, a pessoa ainda precisa escolher atravessá-lo. Bom, é um caso bem sensível isso, né? Mas se houver isso, se houver um parente seu que estiver orando por você, e você chegar a essa consciência e desejar atravessar aquele portal e retornar ao Eterno, e sair do domínio da Tumá e da Sitrará,
você pode voltar do lado escuro. As lições que Mihá passa para nós nos nossos dias. Cuidado com a espiritualidade de conveniência. A idolatria de Mihá era customizada, pessoal, fácil. Hoje vemos a mesma tendência. Pegar um pouco daqui, um pouco dali, criando uma fé que serve ao nosso ego, não a Deus. Nós temos muito boas intenções, mas isso não basta. A mãe de Mihá tinha uma boa intenção. Mihá achava que ela estava fazendo algo bom, mas a ação estava errada, porque partiu de uma pessoa errada, mas uma pessoa suspeita também, porque ele não poderia jamais suspeitar da mãe, porque havia um laço espiritual muito forte. A integridade significa alinhar a intenção da palavra, a ação com a vontade divina, não com a nossa. Então, nós temos que estar alinhados com a vontade divina. Buscar sempre as panim do Eterno, as faces do Eterno, para que, através de Yeshua, um intermediário, nós possamos ver como proceder neste mundo. Nós podemos identificar os ídolos modernos, dinheiro, carreira, status, ideologias políticas, até mesmo o nosso próprio intelecto pode se tornar ídolos quando lhes damos o poder final e a lealdade que pertence apenas ao Eterno. Então, é muito sutil, é muito sensível essa fronteira entre você se autopromover e ou deixar que o Eterno faça isso em você de acordo com a vontade dele. A verdade não pode ser diluída. Misturar o sagrado e o profano, como fez Minhá, não santifica o profano. Profana o sagrado. Precisamos de clareza e discernimento. Nós precisamos ir, e essa clareza e o discernimento nos vão levar à unidade, a errar e a irridar. E são tão importantes para os dias de hoje, para Israel, para a humanidade. É o antídoto da idolatria de Mihá, é a busca pela unidade. Como não havia rei, não havia unidade. Como não havia um intermediador, não havia unidade. Hoje, nosso intermediador existe, Yeshua HaMashiach. Ele é o nosso intermediador entre o Eterno e nós. Ele veio à Terra personificado com a essência do Eterno nele. Por isso, eu e o Pai somos um. Errad é o primeiro passo para a proclamação do Shema. Shema Israel. Elohim Adonai Errad. Então, a realização intelectual e emocional de que o Eterno é um. Isso significa ativamente rejeitar a qualquer força ou ideia que compita com ele em nossa vida. E irridar a unidade da alma. Este é o nível mais profundo da alma, que é intrinsecamente ligado ao Eterno, inseparável, inseparável, como um só com o Eterno. E a história de Mihá nos ensina que simplificar nossa prática, focar na conexão direta, através da oração, estudos e atos de bondade, Hesed, sem necessidade de intermediário. Nós, criando um intermediário, mas porque esse intermediário já existe, é uma complexidade imensa. Amuletos de poder, práticas escusas, práticas escuras, só tendem a aumentar a impureza, a tomar a pureza espiritual em nossa alma, nos afastando assim do divino, do eterno de Hashem. Praticar a humildade, reconhecer que não controlamos as forças espirituais e que somos servos e não mestres, buscar a pureza do coração constantemente, nos perguntar, estou fazendo isso para a glória do eterno ou para a minha própria glória? O retorno à Teshuvá é sempre possível. A história de Mihá é um aviso sombrio sobre como a espiritualidade pode ser corrompida, mesmo nas melhores famílias. Família não é posto. Ser descendente de alguém importante não é posto. Você tem que mostrar que você, a sua importância através do Eterno, que ele se separou na sua geração e fazer a diferença nela. Mostre que o pecado raramente se apresenta como um mal óbvio. Ele vem disfarçado de conveniência, de piedade, de progresso pessoal. No entanto, a menção em 2 Crônicas 23:16, onde Israel, sob a liderança do sacerdote Ioiada,
retorna a uma aliança de adoração verdadeira, nos lembra que o desvio não precisa ser destino final. A lição final é uma lição cheia de fé, de emuná. Não importa quão longo tem sido o desvio, a força da teshuvá, impulsionada pela prece, por um desejo sincero, pode sempre nos trazer de volta para casa, para a unidade com o Eterno. Então, vai depender muito também, extremamente, de nossa kavaná. Nossa kavaná vai apontar esse caminho, a verdadeira intenção. Você pode cruzar o portal através da teshuvá, mas você tem que querer. Essa lição que fica para nós sobre essa adoração demasiada, busca de um intermediário que não existe, de um intermediário que não existe. Ele já nos foi apresentado, Yeshua HaMashiach. Esse fez a diferença, faz a diferença e fará a diferença em nós. Então, se nós buscamos, o que é que nós estamos buscando? Essa idolatria de hoje, dos dias de hoje? Até a minha própria intelectualidade, se eu não controlar, vai encher o meu ego, vai insuflar o meu ego e vai me levar mais distante do Eterno. E o que é que está ocupando o nosso coração? Nosso coração hoje tem sido ocupado pela tumá, pela impureza espiritual. O Yetzer Hará na minha vida tem sido mais forte. Ou o Yetzer Hatov. Então eu tenho que parar e pensar e analisar isso. Porque depende disso. O caminho de volta ao Eterno. A teshuvá. Para depois, aí sim, consciente, fazer o tikkun. Que todos nós possamos ser conscientes disso e que o Eterno nos abençoe em Yeshua Mashiach. Shalom, shalom e um grande abraço a todos. Até um próximo estudo.